cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na lição de número 7, com o tema Ruth, uma mulher digna de confiança. Nós vamos estudar sobre a origem desta moabita, um resumo da sua história, ela como estrangeira, e vamos ver como ela saiu da terra de Moabe indo em direção às terras de Judá, principalmente ali na cidade de Belém. Então nós vamos estudar hoje a nossa lição de número 7 sobre Ruth. Tá certo? Como ela surgiu no cenário, para que nós podemos entender que o livro de Ruth é uma demonstração de um grande amor de Deus, que vai mostrar que a sua finalidade era mostrar lá no final, no capítulo 4, a descendência real do Messias. Porque ela termina falando em Davi, um legítimo herdeiro do trono, da qual Jesus vai exatamente herdar o trono de Davi. Então, o livro de Ruth é um livro que fala sobre salvação. Salvação esta que houve uma necessidade de uma decisão. Então, Ruth, ela precisou decidir a fim de que a sua alma fosse salva. Jesus havia falado no seu evangelho sobre a história de Ruth e de Elimeleque. Jesus falou sobre essa história de um outro modo. Vocês observem que quando Jesus falou que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aqui Jesus estava falando de um homem, lá na história de Ruth, conhecido como Elimeleque. Por quê? Porque Elimeleque morava nas terras de Israel, precisamente na cidade de Belém, casa do pão. Mas a casa do pão faltou pão, porque a Bíblia fala que houve uma grande fome e Elimeleque tinha seus bens, era rico, mas o que lhe faltou, ele não tinha, a comida. Então faltou-lhe pão. Então como podemos entender isso? Casa de pão, casa onde há provisão, de repente lhe falta pão. Aí houve-se a necessidade, exatamente dele procurar, se salvar. Jesus diz, aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á. Então Jesus estava falando de Elimeleque e todos aqueles que se comportam como Elimeleque. Por quê? Porque esse Elimeleque não acreditou na provisão divina. Por exemplo, Abraão desceu ao Egito. Desta forma trouxe Agar. Houve um problema. Por quê? Porque Agar tornou-se uma da sua escrava, vindo a gerar um filho, Ismael. Então, sempre quando saímos da direção de Deus, acontece uma catástrofe, acontece algo inesperado. Elimeleque vai tentar salvar a sua vida e a vida da sua família, por causa da fome aqui, fome que houve em Belém. Casa do pão, faltou pão. E agora, ele sai exatamente para as terras de Moabe. Elimeleque, com a sua esposa, Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Então nós observamos o seguinte, que tentou salvar a sua vida e perdeu. Foi o que Jesus falou. Mas Jesus também falou que aquele que quiser perder a sua vida por amor dele, salvar-se-á. Ou seja, aquele que quer seguir a Jesus deve negar a si mesmo. É o que nós vamos observar em toda essa história do livro de Ruth. Porque Ruth, ela negou-se a si mesma. Ela precisou seguir a Noemi. Ela precisou entender que o Deus de Noemi é o seu Deus. Ou seja, o culto, a manifestação de Deus no culto divino deveria ser única. Ou seja, Noemi cultuava o único Deus verdadeiro. E Ruth agora diz que esse Deus é o meu Deus. Ou seja, o mesmo culto ela aceitou
a mesma dedicação ela aceitou. E ela diz também que seria também o povo de Noemi, o seu povo. Isto fala de nacionalidade. Isso fala que ela queria ser de Israel. Ela queria ser do povo judeu. E assim mostra exatamente a decisão de Ruth para que haja uma salvação plena na vida dela. Ela era moabita. Ruth, descendente de Moabe. Ela vivia exatamente aqui. Quem era Moabe? Moabe era exatamente um dos filhos de Ló. Ló com quem? Com uma das suas filhas. Um incesto. Mas Deus preservou a vida de Ló aonde? Em Sodoma. Sodoma. Quando Abraão intercedeu por Ló, a fim de que não fosse destruído Sodoma. Então veja a maneira de Deus preservar a vida de Ló, a fim de que preservasse uma moabita. A Bíblia diz que a alma de uma pessoa, ela vale muito, vale do que todos os tesouros da terra. É isso que a Bíblia fala. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a alma do homem tem valor mais do que o mundo inteiro. Então a alma de Ruth tinha valor mais do que o mundo inteiro. Veja por quê. Porque a preservação de Ló havia um motivo de Sodoma. Deus salvou Ló da destruição. Por quê? Porque iria nascer uma Ruth aqui, que seria descendente de Moabe. Ruth nasceria exatamente dos descendentes de Ló. Vejamos, meus irmãos. Alguém pode condenar, mas Ruth veio da descendência de um incesto. Nós entendemos na Bíblia Sagrada que não importa o começo da história. Deus vê o futuro dela, o futuro da pessoa. É isso que importa. Não importa se eu comecei mal, o que importa é se eu vou terminar bem. É isso que nós vemos. Muitas mulheres entraram pela graça e misericórdia de Deus. No caso da Raabe, no caso da Tamar, no caso da Ruth. Então muitas mulheres, pela misericórdia e graça de Deus, entraram na genealogia. E entraram para a vida do Cordeiro. E estão escritos ali na genealogia de Mateus e de Lucas, onde nós temos uma verdadeira menção do nome destas mulheres. As mulheres têm uma oportunidade grande por Deus de, a qualquer momento, mudar a sua história. Não importa o passado triste que ela teve. O que importa é que apareça um Elimeleque, apareça um Judá, apareça um Davi e apareça um Boaz. Assim sendo, a vida destas mulheres serão mudadas e a sua descendência será abençoada, porque ela preservou a semente da mulher, que foi a promessa messiânica desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15. É aqui que nós temos a menção da promessa messiânica, que da semente da mulher nasceria um, isto é, vindo desde Eva, semente da mulher, passando por Sara, semente da mulher, vindo também pela mulher de Ló, pela mulher de Noé, vindo aqui também pela Tamar, vindo aqui pela Ruth, vindo por Maria. Então veja, meus irmãos, a finalidade em chegar em Maria, qual era? Nascer um filho de Davi, que ia exatamente esmagar Satanás. É aqui aonde tem toda a história da Bíblia, porque Deus preservou a semente da mulher. Então Jesus, ele é um tipo de Boaz, porque Boaz, nós vamos entender em toda essa história, ele foi o remidor, tanto das terras de Noemi, quanto também da própria Ruth. Então nós entendemos que a lei, ela dava o direito de resgate na terra. Então vamos agora partir para o nosso novo
comentário. Vejamos que Elimeleque vivia exatamente aqui. Olha aqui. Elimeleque vivia exatamente em Belém. Nessa região aqui, aonde ele vende. Por que ele vende? Porque houve uma grande fome. E ele vendeu essa parte aqui para o posseiro, ou seja, o possuidor, aquele que comprou essas terras. Mas na lei de Levítico 25, nós vemos que a terra, quando fosse negociada, ela não poderia ser dada em perpetuidade. Isto é, a terra era do herdeiro, do dono. Isto é, o próprio dono da terra é Deus. E Deus também não dá a terra aos homens em perpetuidade. Deus deu a terra aos homens por herança, mas o dono da terra é Deus. Por isso que quando Deus deu a terra a Adão, Deus disse, governe. Mas também Deus disse, governe sobre os peixes, as aves dos céus e sobre o mar. Mas se o homem pecasse, a terra, mesmo indo para as mãos de Satanás, Deus tinha um plano para resgatar a terra. E esse plano foi lá no futuro, aonde houve o remidor. Um tipo de Boaz veio para resgatar a terra na cruz do Calvário. Nós vamos já entrar nesse assunto. Então, só lendo Levítico, capítulo 25, e também Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5, nós vamos entender que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, a fim de resgatar o homem e a terra. Por quê? Porque aqui, ó, no Éden, Adão vendeu a terra. Assim como Elimeleque vendeu a terra. E quando ele vendeu a terra, ele veio para cá, para Moabe. Moabe. Quando Adão vendeu a terra por causa do pecado, o que foi que aconteceu? Adão deixou de dominar. E o domínio passou a ser de quem? De Satanás. Então o domínio da terra, os governos da terra, passou a ser de Satanás. Por isso que está em Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 11, Satanás oferecendo os reinos da terra a Jesus. Mas vocês vão ver lá na frente, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, capítulo 11, versículo 15, que esses reinos aqui, esses reinos que Satanás está governando na terra, sobre a terra, esses reinos aqui vão ser destruídos e o poder do reino que foi dado a priori a Adão será recuperado aqui quanto à volta do Senhor. Porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então, nós observamos que quando Elimeleque vendeu a terra, ele sabia da lei. E a lei era a lei exatamente do jubileu. Que lei é essa? Jubileu. Está em Levítico 25. Só leia o capítulo 25. Então nós entendemos o seguinte. Como a terra não poderia ser dada em perpetuidade àquele que comprasse a terra, por exemplo, o comprador, aquele que era o posseiro, nós entendemos que o posseiro, aquele comprador que tomava posse da terra, ele não era o herdeiro. O herdeiro era Elimeleque, ok? Então ele tomava posse, ok? E Elimeleque ficava com dinheiro, certo? Ficava com dinheiro. Elimeleque ficava com dinheiro, ok? Porém, Elimeleque e o posseiro sabia que tinha um tempo de resgate, que era 50 anos. Daqui a 50 anos, o Elimeleque poderia voltar para suas terras sem pagar nenhum centavo, porque tinha direito de voltar exatamente no jubileu. Ok? Um espaço de 0 a 50 anos. Porém, nós não sabemos com quantos anos Elimeleque saiu das terras de Belém.
Então vamos deduzir aqui. Vamos deduzir que ele saiu aqui com 10 anos. Ok? Saiu com 10 anos. Quando ele veio para cá, passou mais 10 anos em Moabe. É o que está escrito na Bíblia. Quase 10 anos. Então mais 10 anos aqui em Moabe. Então, se nós somarmos 10 anos, hipoteticamente, mais 10 anos aqui, que a Bíblia resiste, que estava em Moabe, então nós já temos aqui 20 anos. Então, esses 20 anos aqui, para chegar em 50, falta 30. 30 anos. Esses 30 anos aqui é equivalente à dívida que Noemi tinha que pagar. Noemi. Por quê? Porque o seu falecido marido apenas entregou a cópia do documento que havia uma escritura que ficava na mão do poceiro e outra na mão do juiz e outra na mão de Elimeleque. Com isso, ela tinha só a escritura mostrando que ela tinha vendido e tinha direito de resgate assim quando ela quisesse. Primeiro, Noemi, ela tinha direito de resgate primeiro, se ela pudesse, ou seja, pelo poder de aquisição. Se ela tivesse condições de adquirir novamente a terra, ela poderia pagar aqui por 30 anos o que o poceiro estava cobrando, para que ela tomasse a terra de volta. Então, se ela tivesse força, certo? Poder de aquisição, se ela tivesse dinheiro. O segundo seria pelo parente remidor. É aqui que nós vamos ver que entra a história de Boaz, lá na frente. Então Boaz foi o parente remidor. Então ela não tinha o poder, o dinheiro para comprar a terra de volta. Era muito tempo para chegar aqui no jubileu. Muitos judeus, eles exatamente faz o quê? Muitos judeus, eles não esperam chegar o jubileu para receber a terra de graça, de volta, aquilo que lhe pertence. Porque acham uma humilhação, esperar muito tempo, tanto tempo. Então, pelo orgulho que eles têm, eles fazem de tudo, os judeus, para adquirir a terra através de posse, ou seja, de poder de aquisição de dinheiro. Então, eles procuram pagar esse período de 30 anos a fim de conseguir a sua terra de volta. Mas Noemi não tinha mais condições nenhuma. Seus filhos, Malom e Quilion, e o seu esposo, Elimeleque, haviam morrido. E agora, somente viúva, com uma outra viúva, que era exatamente Ruth. Então, aonde tinha condições de comprar terra novamente? Não tinha mais dinheiro. Ela estava exatamente só pela misericórdia de Deus. Foi então que houve um plano aqui de Noemi, exatamente fazer com que houvesse o resgate. E esse resgate foi exatamente através de quem? De Boaz. Aonde nós vamos ver que o valor foi pago, ok? O valor foi pago e Noemi conseguiu as terras de volta. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, meus amados, nós entendemos as passagens de Ruth de acordo com Levítico 25 e Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, aonde nós vamos entender que os meios de resgate, nós já falamos, são 3. Primeiro, meio de resgate, pelo esforço próprio. Então, a pessoa se esforçasse, né, ela poderia conseguir as terras de volta. Isso é o primeiro meio. O segundo é o parente remidor. E o terceiro meio, exatamente, o jubileu. Esperasse, jubileu. Mas só que esse parente remidor aqui, ó, se por acaso aqui, vamos aqui, nós temos aqui Elimeleque, e aqui aquele que comprou, o poceiro, e aqui o herdeiro, o poceiro. Então ele vendeu aqui, né? Ele vendeu aqui para ele aqui. Só que ele foi embora e quis voltar. No caso, a Noemi. Noemi, porque ele morre. Mas só que Noemi não tem dinheiro. Mas o Boaz, ele paga o valor, vamos dizer, de 30 anos que restavam. Para quem? Para o poceiro. Certo? Aquele que estava em posse. Ok?
Mas só que ele não quer sair da terra. Então, esse parente aqui, que é remidor, ele agora torna-se vingador. Vingador. Por quê? Porque ele vai expulsar esse aqui, que é ilegal. Por quê? Por que é ilegal? Porque quando ele foi comprar as terras, ele assinou um termo pela lei de Israel, o costume de Israel, que Noemi tinha direito às terras na hora que ela quisesse. Se ela tivesse esforço próprio, dinheiro, podia voltar a qualquer momento. Porém, ela não tinha, mas já tinha um parente remidor. Então, era a segunda opção de meio de resgate, parente remidor. E assim ela conseguiu Boaz. Mas, se por acaso o poceiro não quisesse sair, Boaz tinha que se tornar um parente vingador para expulsar o poceiro e ela voltar para as suas terras normal. Vejamos isso em Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5. Aonde nós temos aqui, ó, Jesus, quando ele morre aqui na cruz do Calvário, certo? Para resgatar os homens e a terra, porque o poceiro dessa história aqui é o diabo. Só que o diabo não quer largar a terra, nem os homens. Mas Jesus na cruz do Calvário já pagou pelos homens e pela terra, com sangue derramado. O sangue de Jesus foi derramado. Então ele já pagou aqui, ó, pelos homens e pela terra. Isso aqui é de Deus. Isso aqui é de Deus. Mas o diabo, conforme Apocalipse capítulo 12, versículo 7, versículo 12, nós temos aqui que o diabo, ele não quer sair das regiões celestiais. Nós observamos o seguinte: como ele não quer sair, irmãos, o que nós observamos? Ele vai ter que ser expulso. É o que vai acontecer. Satanás vai ser expulso das regiões celestes. Ele já foi expulso do céu, onde estava o trono de Deus. E agora a região celeste, o local onde ele está atualmente, ele será expulso novamente. Para onde? Para a terra. Por quê? Porque durante 7 anos ele vai usar um anticristo. Então ele vai estar aqui, ó, na terra durante 7 anos, no período da grande tribulação. Mas na segunda vinda de Jesus, por que Satanás não saiu hoje, ficou teimoso em ficar aqui? Na segunda vinda de Jesus, Jesus vem com poder e grande glória. Ele vem como vingador. Porque aqui ele já veio como remidor. Ele já remiu os homens e a terra. Porém, Satanás é teimoso, não quer sair. Então, na segunda vinda, Apocalipse 4 e 5, vai mostrar exatamente que Jesus, quando paga o preço da terra e dos homens, Jesus entra na glória celestial. Jesus entra na glória celestial. E no trono de Deus, Jesus assenta à direita do Pai. Jesus assenta aqui, ó, à direita do Pai. Veja, meus irmãos, quando ele assenta à direita do Pai, ele toma um livro que está na mão do Pai. E esse livro aqui, ele tem direito, porque é digno. Por quê? Porque morreu na terra e é inocente, o seu sangue é o Cordeiro de Deus. Então ele vai como Cordeiro e se apresenta ao Pai como leão da tribo de Judá. Então aqui, exatamente, ele pega o livro que está selado com 7 selos e desata esses 7 selos. E aqui é exatamente a escritura que estava na mão do juiz, porque Satanás não tem herança nas coisas que Deus criou. Ele não tem herança na terra e nem na vida dos homens. Com isso, Jesus toma o livro que está na mão do juiz e declara guerra contra Satanás, aonde vem as taças, as trombetas da ira de Deus. E aqui Satanás é expulso novamente para o abismo. Abismo. Ficará aqui 1000 anos para ser lançado no lago de fogo. No lago de fogo. Então veja, meus irmãos, como nós entendemos Ruth e também a questão de Elimeleque, Noemi
e também Boaz. Nós entendemos pela escritura através de Levítico 25 e Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Então, meus amados, olha, o desejo e a sinceridade levou exatamente Ruth à bênção da salvação. Porque Ruth, Moabe. Ruth estava em Moabe. Noemi veio morar aqui, né? Noemi veio morar aqui. Os dois filhos morrem, o seu marido morre. Então, os dois filhos, um que é o Malom, casa com Ruth, e o Quilion casa com Orfa. Aí esses dois aqui morrem, fica 3 viúvas. Então houve 3 problemas: as 3 mortes e a fome lá em Belém. Aqui nós observamos o seguinte: Noemi, Ruth e Orfa sai daqui, Por quê? Porque eles pretendem voltar aqui para Belém, porque já houve a notícia que o Senhor Deus já proveu pão. Depois de 10 anos aqui, 10 anos. O problema dessa história aqui, irmãos, a Bíblia vai dizer que nenhuma dessas duas, nenhuma, teve filhos. Cadê os filhos dela durante 10 anos? 10 anos sem filhos. 10 anos sem filhos. Meus irmãos, a família é constituída de filhos. E uma casa fica muito monótona. Fica muito, ela está dizendo, infrutífera. Não há nenhuma produção, não há nenhum exatamente desejo de um cumprimento de um mandamento bíblico que Deus deixou no Éden. Multiplicai-vos, enchei a terra. Então, nós observamos que houve esse problema de filhos aqui. E quando elas vêm, todas as 3 agora, Ruth, Orfa e Noemi, vêm todas as 3 aqui, Para onde? Voltando para Belém. No meio do caminho, mais um problema. Por quê? Porque a Orfa não é sincera. Ela até chora, junto com Ruth. Aquele choro das duas. Mas há um choro sincero de Ruth. Ruth chora de coração. A outra chora com lágrimas de crocodilo. Por quê? Porque ela não vai até Belém. Aqui nós temos uma prova de que Noemi é tipo de Cristo, aqui nessa passagem. Porque ela vai dizer: volte, minhas filhas, volte para os seus deuses, volte. Pediu para Orfa voltar, pediu para Ruth voltar. Porém, somente Orfa voltou. Mas Ruth insistiu e dizendo: não voltarei, porque eu creio no seu Deus. Eu creio que Deus que vai cuidar de você, o Deus de Israel, vai cuidar também de mim. Então Ruth tinha uma sinceridade tremenda. Tinha um coração muito temente a Deus. E ela se converte aqui, irmãos. A Ruth se converte aqui. Por quê? Porque diferente de Jacó, Ruth disse: o seu Deus é o meu Deus. Ela colocou no presente. Ela creu, ela aceitou. É tipo de alguém que vai para o culto e no meio do caminho, no carro, no ônibus, na estrada, antes de chegar no culto, ela já creu que Jesus é o seu Salvador. Alguém já pregou para ela e ela já decidiu, porque a salvação é a decisão. Ela decidiu aqui: o seu Deus é o meu Deus. Jacó foi diferente. Colocou vários obstáculos. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der pão para me comer, se o Senhor me der veste, se o Senhor deixar eu ir e voltar para casa dos meus pais em paz, então tudo será. Eu vou pensar no seu caso, talvez. Então Jacó falou no futuro, diferente de Ruth.
ela estava segura e convicta de que o Deus de Israel era o seu Deus. Então, meus amados irmãos, vejamos mais adiante. Vamos ver mais adiante aqui a respeito de Boaz, quando ela encontra-se lá nos campos de Boaz. Por quê? Porque lá nos campos de Boaz, ela vai colher espiga e ela vai exatamente guardar a lei da cega da semeadora. Ou seja, a lei permitia que os estrangeiros, as viúvas, necessitados, podiam comer daquilo que era deixado na colheita. Então, as espigas queimadas, as espigas defeituosas, os restos. Então, tudo que era deixado para trás, Deus havia deixado uma lei que deveria ser deixado para os órfãos, viúvos e necessitados. Então, aqui como Ruth, ela tinha decidido diante de Noemi, por causa da necessidade, da fome, e também todas as duas viúvas, não tinha ninguém para cuidar dela. Então, ela decidiu a trabalhar, e assim ela cumpriu a lei, porque ela foi após os segadores, não foi adiante. Então, por ela ir após, cumprindo a lei, que estava na Bíblia, ela achou a graça. Veja, meus irmãos, a lei conduziu ela à graça, porque a graça aqui é um tipo de Boaz, tipo de Cristo, é o nosso Cristo. A palavra graça, favor e merecido de Deus estava sempre na boca da Noemi, ou seja, da Ruth. Ela disse que aquele homem, Boaz, sempre lhe favorecia. Favor, que é exatamente a graça, que ela achou exatamente em quem? Em Boaz. E ela contou tudo para a sua sogra. E ela foi exatamente atendida. E a sogra fez com que ela falasse com exatamente Boaz. Porque Boaz era um parente. Ó, Boaz tinha um irmão, certo? Boaz tinha um irmão, todos dois eram irmão também aqui de quem? De Elimelec, certo? Olha aqui, irmãos. Ó, então, era da família de quem, Boaz? Da família do falecido marido. E a Noemi, ela sabia, depois que chegou na terra, né? Ela soube que Boaz, que Ruth já estava lá, colhendo espiga nos seus campos, que esse Boaz era parente do seu falecido marido. E ela sabia que na lei de Israel havia exatamente o segundo meio de resgate, era exatamente através do parente. Olha aí, o parente aqui, ó, parente, remidor. É exatamente quem? Boaz. Então, houve um plano para que Ruth fosse até Boaz, e ali, lá na eira, onde se descascava e ficava apenas os grãos, exatamente da cevada, do milho, e ali ela pudesse conversar com Boaz, a fim de remir as terras da sua nora. Então, meus irmãos, o que nós observamos é o seguinte, que Boaz lhe faz uma promessa. Sim, Boaz diz, vai passar essa noite inteira, mas amanhã, depois ele diz, hoje vou cumprir essa promessa. Isto é, vai passar um período de noite. O período da noite na Bíblia nós podemos observar como um período do mistério oculto que estava em Deus, que só foi revelado lá na frente com a vinda de Jesus, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também a igreja é um mistério que estava escondido em Deus, que foi revelado também através de Jesus, que estava no coração do Pai, João capítulo 1, versículo 18. Então, Jesus, a igreja, o céu, eram mistérios ocultos que foi revelado na dispensação da graça. Depois, somente na dispensação futura da plenitude dos tempos, será consumado todas as coisas. E nós, como a igreja do Senhor, entenderemos todas as coisas que ainda estão ocultas diante dos nossos olhos. Então aqui nós observamos o seguinte, que Elimelec,
Ou seja, melhor dizendo, Boaz decidiu ser o remidor. Decidiu. Mas só que Boaz é um tipo de Cristo. Cristo na terra disse o seguinte: o filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser primeiro que o seu pai o ordene. Então Boaz tinha exatamente um irmão, que nessa história não tem nome, é o fulano. Apresenta-se como fulano. Então Boaz sabia que esse fulano tinha prioridade. Prioridade. Porque esse fulano, se Cristo é tipo do Boaz, então o pai, que é Deus, é tipo de fulano. Porque a prioridade é do pai, as primícias é do pai, as coisas são do pai. E ele chegou até o fulano, que era irmão de Boaz, irmão de Elimeleque, melhor falando, e exatamente contou a história para o seu irmão, o fulano. E falou que Noemi tinha chegado nas terras de Belém, que tinha saído de Moabe com Ruth, e falou de todo o assunto. Veja, meus irmãos, o que nós vamos aprender agora é muito importante. Por quê? Porque na Bíblia, em muitas partes do livro de Ruth, ela é tipológica. Sim, o próprio Jesus, ao ensinar a sua teologia, falava por parábolas e tipos tipológicas, ou seja, falava por muitas comparações. E no livro de Ruth nós vamos ver exatamente essas tipologias, porque nos deixa bem claro quando Boaz vai falar com fulano. Veja, meus irmãos, as tipologias no livro de Ruth. Nós temos Noemi, Ruth, Boaz. Boaz, tipo de Cristo. Certo? Ruth, tipo da igreja. Noemi, tipo da lei ou de Israel. Certo? Por quê? Porque ela ensinou a Ruth para que ela fosse até Boaz. Então, a lei conduziu a igreja a Cristo como guia, como um mestre, como um professor, ensinando que Cristo é o fim da lei, do cumprimento de todas as coisas. Então nós observamos o seguinte, o Boaz disse o seguinte: chegou Ruth e chegou com a sua sogra Noemi. Porém, fulano, você tem prioridade, porque é o parente mais próximo, de remir as terras de Israel, as terras de Noemi. Ok? O fulano disse: tá certo, eu vou remir. Mostrou o interesse de remir as terras de Israel. Porém, Boaz disse: ainda falta alguma coisa, não é só as terras. Segundo, tem que casar com Ruth, para dar o quê? Semente a ela, para ressuscitar a semente do seu falecido marido, porque era o costume de Israel, a lei do levirato. Aí nós observamos que o fulano diz o seguinte: não, Ruth não. Ele diz o seguinte: eu já tenho um compromisso. Veja na Bíblia isso, irmãos. Eu já tenho um compromisso. Veja que esse fulano já tinha uma família. Veja na sua Bíblia. Ele não poderia ter compromisso com Ruth. Boaz amava Ruth. Por isso que ele garantiu lá, antes da noite, antes do dia chegar, ele disse: eu vou remir, mas eu vou primeiro no fulano de tal. Porém, se ele não remir, eu vou remir. Então, ele esperava a decisão do fulano. Veja, meus irmãos, aqui, o pai, o fulano. O filho, o Boaz. Certo? Aqui nós temos que o pai tem compromisso com quem?
com Israel. Com Israel. O Boaz se compromisso com Ruth, que é quem? A igreja. O nosso Boaz quem é? Jesus, o Filho. Certo? Aí essa outra parte aqui, ó, faltou quem? As nações. De quem são as nações? Quem é que trabalha sobre elas? O Espírito Santo de Deus. Trabalha enviando missionários. Então, Israel é do Pai, a igreja é do Filho e as nações é do Espírito Santo. Então, o fulano, que é o pai, disse o seguinte: não dá não para mim remir a Ruth não. Então vamos fazer um trato. Esse trato foi feito exatamente, vamos apagar aqui. Esse trato foi feito diante dos anciãos. Chamaram exatamente, olha aqui, ó, 10 anciãos, exatamente para selar exatamente a decisão. Então, tinha o Boaz sentado aqui na cadeira e tinha aqui o fulano sentado na outra cadeira, ok? E todos os dois, certo? Tinha 10 anciãos, 5 anciãos de cada lado. Aqui era uma reunião, exatamente a respeito de remir as terras e a vida de Ruth, ok? A vida de Ruth. Veja, meus irmãos, isso aqui é tremendo. Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5. Lá no céu tem um trono. E no trono, hoje, tem, ou seja, lá no céu tem uma plataforma com 2 tronos. Apocalipse 5. E esses 2 tronos, um é o do Pai, outro é o do Filho. Boaz e o fulano. Isso aqui é revelação da Bíblia. Isso aqui é Bíblia revelada. Certo? Então veja a revelação aqui, da tipologia bíblica. Então, Boaz, o filho. O fulano, o pai. Lá no livro de Ruth fala dos anciãos. Apocalipse 5 fala dos anciãos. Nós temos aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 anciãos aqui e 12 anciãos aqui. 24 anciãos. Ok? Só ler Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5. E aqui também há uma reunião para remir. Reunião para remir. E o que foi que você observa aqui? Que Isaías, capítulo 6, a quem eu vou enviar? Houve uma reunião entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo com os anciãos presentes. E o Pai disse para o Filho, ou seja, o Filho, que é o Boaz, disse, aqui o Filho disse para o Pai, envia-me a mim. Então, Boaz se dispôs a remir a Ruth. Jesus, o Filho, se dispôs a remir na cruz do Calvário a humanidade que estava em pecado. Ele remiu através do segundo Adão, expulsando Satanás aqui, das regiões celestiais e da terra para o abismo. Então, Jesus, na cruz do Calvário, ele consegue a terra, a alma do homem e o corpo do homem. Glória a Deus. Olha a alma aqui, a alma e o corpo. Certo? Então nós observamos o seguinte, que o livro de Ruth mostra todas essas verdades que estão escondidas no livro de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, e Levítico, capítulo 25. É isso que nós temos diante do livro de Ruth. Então vamos continuar aqui, chegando já no final da aula, falando
a finalidade do livro de Ruth. Então vamos para a finalidade do livro de Ruth. Vamos lá. Então a finalidade do livro de Ruth era chegar em quem? Em Davi. Certo? Então a finalidade do livro de Ruth é chegar em Davi, ó. Porque lá no capítulo 4, né? No capítulo 4 tem uma genealogia. Então genealogia está lá, ó. Então aparece nomes de mulheres lá. Aparece o nome de Raquel, aparece o nome de Leia, aparece o nome de Tamar. Olha, meus irmãos. E lá na genealogia de Mateus, né, e de Lucas, vai apresentar aquela que foi mulher de Urias, a Batseba, certo? Ou a Betseba. Olha, meus irmãos, Gênesis 3 e 15, a semente da mulher, ó. Olha aqui, ó, no livro de Ruth, ó. Ó, quantas mulheres nós temos aqui, ó? 1, 2, 3 e 4. Mas não foram só elas. Desde Eva, ó, nós temos Eva, nós temos a Sara, certo? Nós temos aqui a Ruth, seu próprio livro. Nós temos aqui a Raabe, ó, a Raabe. Nós temos aqui a Maria, essa aqui, Batseba, que cumpriu exatamente isso aqui, ó. A semente da mulher. Passou por Eva, passou por Sara, passou por Raquel, passou por Leia, passou por Tamar, passou por Ruth, passou por Raabe, passou por Betseba, chegou em Maria e veio através de Davi, lá no fim, lá atrás, né, a geração de Davi, finalizando em Maria, veio quem? Jesus. Jesus é a semente da mulher. Então, o diabo, por todas as formas, queria destruir esse plano aqui, ó. Ou seja, acabar com Jesus. Por isso que quando nasce aqui o primeiro, Abel, ele mata Abel, pensando que a semente seria o próprio Abel, o resgatador. No caso aqui é Jesus. Mas o diabo, ele não discerne as coisas. O diabo, ele não discerne. Embora ele duvide, embora ele perceba, talvez seja aquele. Então o diabo, embora ele não possa discernir, não tenha onisciência, ele tem as suas dúvidas. Aí nós temos exatamente aqui, ó, Abel, né? Depois Caim, ó, também o diabo também acabou com ele. Lá vem Esaú. Esaú, por causa da sua leviandade, que casou com mulheres gentias, mulheres de Canaã, foi reprovado. Aí nós temos o Judá, né? Esse Judá aqui, ó, que era um dos filhos de Jacó, certo? Jacó teve quantos filhos aqui? Teve, ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então Jacó teve 12 filhos. Aí o diabo aqui, ó, o diabo, né? O diabo aqui, não sabia qual dos filhos Deus ia usar para trazer Jesus. Ele não sabia. Porque Jesus era exatamente, João 1,18, um trunfo escondido no seio do Pai, que ia nascer lá na frente sem o diabo saber quem seria. Então o diabo pensava que era quem? Ele atirava de todas as formas. Ó. O diabo atirava para onde? Para todos os lados, a fim de atacar todos os filhos de Jacó. Então ele atacou quem? José. Exatamente querendo matar José, pensando que a semente estava em José. Porque lá no Egito, né, ele foi o governador. O diabo pensava que era José. E usou os irmãos dele para matar. Mas só que tem o Rúben aqui, o Rúben, que era o primogênito. Ah, o diabo pensava que estava em Rúben também. Houve outra cilada para Rúben. Ele coabitou com a mulher de seu pai. Também foi reprovado. Aí aqui por aqui, ó, sai Judá. Esse Judá aqui quase atrapalha o plano de Deus para nascer Jesus. Porque era esse camarada aqui mesmo que ia dar a geração de Jesus. Porque Jesus vem da onde? De Judá.
As promessas diziam que ele viria de Judá. Então, meus irmãos, Judá deu problema porque casou com mulheres cananeias, com a filha do Adulamita, filha de Suar, e quase que dá problema aqui porque ele não queria dar filho a Tamar. Somente através de Tamar, olha aqui onde é que está ela, ó, Tamar, que nasce o Pérez, certo? Ok? Atenção aí, ó. Essa Tamar aí, ó, ela gera quem? O Pérez. Ela gera o Pérez. E nós vemos que esse Pérez aí, ele vai exatamente trazer quem? Olha aqui, irmãos, ó. As gerações de Judá, ó. Judá gerou com Tamar quem? Pérez e Zerá. Então Zerá saiu fora da genealogia. Aí veja aqui, ó. Ruth, capítulo 4. Vai falar de Pérez também. Presta atenção, capítulo 4. Então Pérez gerou Esrom. Certo? Esse aqui gerou ao Rão. Esse gerou quem? Aminadab. Aminadab, certo? Aminadab. Esse Aminadab gerou quem? A Nasson. Esse Nasson gerou a Salmão. Esse Salmão gerou quem? Olha aí. A Boaz. Olha aí onde nós chegamos. No livro de Ruth. Que esse Boaz aqui foi o remidor e casou com Ruth, dando filhos. E Boaz gerou com Ruth. Quem foi que Boaz gerou com Ruth? A Obed. Não foi Obed? Obed? Então, Obed gerou Jessé. Jessé gerou quem? Davi. E lá em Mateus, e lá em Lucas, diz, geração de Davi, que vai mostrar, no fim, Jesus vindo por Eli e Maria. Veja a descendência vinda por Davi. Olha aqui, meus irmãos, ó. A descendência vindo por Davi. Nós temos Lucas e Mateus. Certo? Ó, Lucas e Mateus. Ó. As duas genealogias são iguais até Davi. Certo? Quando chega em Davi, elas tomam um rumo diferente. Por quê? Porque Davi tem 4 filhos em Jerusalém. Sobab e Simeia. Salomão, certo? E o outro aqui, Natã. Certo? Todas as duas prosseguem. Uma genealogia termina em Jesus. A outra termina em quem? Em José. Alguém pode dizer, mas Jesus não está nas duas? Atenção, José não é pai biológico de Jesus. Então Jesus não pode estar nas duas. Jesus não vem de Salomão, ele vem de Natã. Lucas diz isso. Aqui, depois de Davi, não tem nenhum rei aqui. Ó. Natã não foi rei, não havia nenhum rei. Quando chegou Eli, pai de Maria, também não houve nenhum rei aqui. Aí somente Jesus foi rei. Direto aqui, ó, de Davi. Então, rei Davi, rei Jesus. Veja aqui, ó. Direto, sem passar pelos reis ímpios que tinham aqui, ó. Depois Salomão, rei ímpio. Todos os reis que vieram aqui, ó, por causa dos seus pecados, que veio aqui através, no final aqui, ó, Jeconias, que Deus amaldiçoou em Jeremias, capítulo 22, né? Depois de Jeconias, lá no finalzinho tem José. E José não pode ser o pai do menino. Jamais. Jesus não é filho de José. Tem umas Bíblias aí que diz que Jesus, filho de José. No original não tem isso. Jesus não é filho biológico de José. Está escrito como que cuidava. Ou seja, considerava-se
filho de José, mas não era biologicamente, porque ele nasceu pelo Espírito Santo de Deus. E ele não pode ser das duas descendências, de Salomão e Natã. Então ele só pode vir por uma genealogia. Então, meus irmãos, tudo isso aconteceu porque Deus levantou essas mulheres que ninguém dava nada por ela. Ruth, Tamar, é a prostituta. A Bíblia não fala que ela era prostituta. Aí a Batseba, né, o problema que ela teve com Davi. Aí tem a Raabe, casou com Salomão, também teve problema. Então nós vemos aqui que essas mulheres, embora tenha começado mal, elas terminaram bem. Por isso que Deus exaltou seu nome e colocou na genealogia do Messias. E os seus nomes até hoje estão escritos no livro da vida, na vida do Cordeiro. E nós vemos que tudo isso aqui foi para Deus confundir a cabeça da serpente, de Gênesis 3:15. Porque desde lá, Satanás ficou confuso. Onde é que viria o Messias? Porque desde Gênesis 3:15, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar, vai ferir a cabeça da serpente. Então a luta foi travada no Gênesis. Aí iam vindo mulheres, então da semente da mulher, até que chegou em Maria. Então Satanás foi confundido aqui, nessas mulheres, através dos filhos e das gerações. Achava que vinha aqui, para Salomão. É o rei, ele vem para Salomão, vem em cavalos brancos. E Jesus veio sentado no jumento. Veja que Jesus confundiu Satanás direitinho. É que nem um jogo de futebol americano. Aquela bola vai para um jogador, vai para outro, fica todo mundo de cima ali procurando a bola já está lá na frente. E ninguém percebeu. Assim Deus fez com a semente da mulher. Escondeu em 7 chaves, para que no final da história, somente Deus poderia abrir e Jesus fosse revelado nos homens, para que na cruz do Calvário, Satanás fosse envergonhado e destruído, porque na cruz do Calvário, Jesus venceu a lei, o pecado e a morte, e venceu a Satanás. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde. Ficamos com a nossa conclusão da nossa lição de hoje. A história de Ruth demonstra de forma clara como Deus criou o homem na perspectiva de um plano da salvação para todas as pessoas, em todos os lugares, independente da sua nacionalidade, de sua cor ou condição social. Pela lógica humana, jamais uma mulher moabita fazia parte da linhagem santa, da qual nasceu o Messias de Israel, o Salvador do mundo. O amor de Deus está além de toda a compreensão humana. Então foi só a misericórdia e a graça de Deus que alcançou essas mulheres, esses homens e a nós que estamos hoje servindo a Deus pela sua misericórdia. Ficamos felizes por mais uma aula que estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos. Mandamos a paz do Senhor aí para o meu pastor, que sempre nos acompanha aí, pastor Ivo. Deus abençoe, meu irmão. Deus está conosco nesse barco. Não nos abandonou. Fica conosco todos os professores, alunos, superintendentes. Nos acompanhem. Dá um joinha. Faça o seu comentário. Deus venha abençoar a sua classe de uma forma poderosamente. E que esse conteúdo possa te servir para este domingo próximo, para a nossa nova lição, a lição de número 7, onde nós vamos tratar sobre Ruth, uma mulher digna de confiança. Amém.